Tudo bem, amigos e amigas do YouTube? Como passaram? Mais para um vídeo As Verdades que Esconderam de Todos. Continuando sobre a série do Chaves e do Chapolin. Eu recebi alguns comentários no vídeo que eu fiz. Eu postei na quarta-feira, de quarta para quinta. E eu gostaria também de ler esses comentários. Só um momento, por gentileza. E o Kiko? Vamos ler os comentários. Primeiro foi do Júnior Chaves, o Picasso de Arrúxua. Irmã, Chaves é subliminarmente sobre a vida após a morte no plano astral. A morte é o próprio tutor do Chaves. Originalmente a série se chama El Chave, El Chave. Eu errei falando Xpirito, porque é um outro seriado que o Roberto Gomes Bolanos ele fazia. Deu oito em português, a criança do oito. O oito deitado simboliza o infinito. A morte é infinita. Nossa, é interessante. Aí o Nando Moreno falou que, lógico que pode sim, é verdade, é o chavo. El é uma terminação pagã, né? El. Sim, concordo com o Júnior Chaves Picasso, de Arrúxua. Concordo. Grande irmão, sempre respondendo os meus vídeos, comentando. Pessoa bacaninha. Agora eu vou falar sobre o comentário. Ele tem 2 comentários, o Nando Moreno. Érica, bom dia, tudo bem? Fala sobre o seriado Chaves do episódio Futebol Americano, onde o seu Madruga é esmagado pelos rapazes. Nesse episódio você vê a inveja que a dona Florinda tem do seu Madruga, quando ele no final aparece sendo carregado no tubo de oxigênio. Seria interessante você abordar esse assunto que retrata o valor da inveja, até mesmo quando trabalhamos no mesmo ambiente. Fale sobre isso. Não, eu vou falar um pouquinho. O que eu me lembro é realmente uma maldade pura. Você vê a perversidade numa série infantil. Esmagar uma pessoa, não tem nem respeito com uma pessoa que está ensinando. Eu lembro sim. Eu lembro. É sobre ele no final aparece sendo carregado no tubo de oxigênio. É triste, lamentável isso, né? Uma criança assistir isso. Depois é tudo brincadeirinha e pode, consequentemente, fazer isso, dependendo da criança, da maturidade da criança, do gênio, do traço de caráter. A criança que não tem um caráter assim bem moldado, ela vai fazer esse tipo de maldade. Ela vai fazer esse tipo de maldade realmente. Esmagado. Mas esse esmagado também pode ser o que o seu Madruga foi esmagado pelos jogadores. Pode ser também uma outra mensagem também dentro disso. Você é esmagado pelo sistema e ele pisa em você e não quer saber. A dona Florinda com a inveja, bem abordado isso.
bem abordado sobre a inveja. Mas ela é invejosa mesmo. Tanto ela como o Kiko também. O Kiko, eu esqueci de colocar esse ponto também, é inveja. Ele é prepotente, ele fica mostrando as coisas dele. Ele não aceita, por exemplo, às vezes o Chave está brincando com um brinquedinho e ele, como é arrogante, prepotente, ele vai lá e pega como ele tem condições financeiras, o brinquedo dele é melhor, fazendo Chaves, né? Ficar se sentir diminuído por causa disso. Como eu falei, para certas crianças que não têm um caráter bondoso, desculpe me falar, mas elas vão vendo esses exemplos e vão imitando também. Vão imitando, vão imitando, sim. Vão imitando, sim. É verdade. É verdade, sim. É bem lembrado. Bem lembrado. Eu não lembro muito desse episódio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, mas também tem a questão do seu Madruga esmagado também pelo seu Barriga também. Mas eu não sei porque eles fazem isso, viu? Eu não sei por que eles fazem isso. O Barriga também esmaga o ele é, o Madruga, ele é esmagado também pelo Barriga. Eu acho assim que explicar, colocar isso para uma criança assistir é muito horrível, é muito horrível, é muito horrível. Lá vai a minha crítica, né? Não é? É muito horrível fazer isso com uma pessoa. Muito horrível. Então eu não sei assim o que o pai faz para não ter uma rédea, ou a mãe não tem uma rédea. Colocar isso para a criança assistir é pura violência e pura maldade. Realmente eu esqueci desse ponto para falar do seu Barriga. Ele tem um traço mal aí, de maldade, de perversidade. Imagina que você vai fazer isso com uma pessoa. Só se for um bandido querer tirar a tua vida, mas fora isso, é muita maldade mesmo, muita maldade mesmo. Deixa eu ver o outro comentário dele. Deixa eu ver. Ela tem inveja assim do seu do seu Madruga assim. E o Kiko também herdou isso, herdou. Outro comentário. Érica, e a dona Florinda, que só porque tem poder material e é amante do professor Girafales, a dona Florinda passa uma imagem de uma mulher mesquinha e mostra ela sempre espancando um homem velho e idoso que não tem forças. Eu acho que, mesmo na série, o Madruga, ele aparenta ter uns 50, 49 anos. Mas é verdade, sim, apoiado, Nando. Sim, apoiado. É porque ela tem posses financeiras, e ele não tem. Então ela
acaba sentindo melhor que o Madruga e as demais pessoas da vila. Tem esse ponto fortíssimo. Também mostra uma como mostra a realidade, como são as pessoas de classe média, alta, ricos, se sentem melhor que os outros. Isso também está envolvido dentro da igreja também. Os que têm mais, outros que têm menos, eu já percebi isso. Há uma separação dentro lá deles. Há uma separação dentro do templo religioso. Sim, eles escolhem as pessoas, escolhem muito bem as pessoas. Triste realidade. Então, uma criança que assiste isso acha que ele é melhor porque ele tem que o outro menino, porque o outro menino não tem tanto dinheiro, é uma classe privilegiada, de rico ou de classe média alta, classe média. É assim. Mas isso acontece, isso é uma verdade, isso acontece nas famílias. Isso acontece nas famílias. Um dia eu estava na Atento e a moça, quando eu trabalhava na Atento, a moça disse assim para mim. Ela falou que na tua família, dependendo se você tem um carrão, você é paparicado. Ela não usou a palavra paparicado, mas os outros da família te valorizam melhor. É isso que acontece. É isso que acontece. E muitas vezes você está sem trabalhar e a pessoa te chama de vagabundo, essas coisas, e te menospreza por causa disso. Mas os templos religiosos, eles fazem isso com as pessoas. Eu respeito não estou criticando quem frequenta esse ambiente, mas pela minha experiência que eu tive. Você acha que é só com negro, com negra? Eu sou descendente de europeu. Vi tanto pouco caso, sabe? Tanto pouco caso. Olha, sinceramente, se eu tivesse... Bem que aos 35 anos, 36, eu saí de lá e foi a melhor coisa que eu fiz para mim. É um querendo ditar regras para o outro. Eu era dessa forma, mas você não tem opinião própria. Eles não deixam você ter opinião própria. Mas agradecida por ter saído de lá. Eu tomei uma postura e fiquei muito feliz. Parece que eu saí de uma prisão. Mas esses comentários foram muito bons. Eu gostei, dei um ok. E mesmo se fosse ao contrário, eu daria um ok, porque nós temos que respeitar os nossos telespectadores. Agora eu vou falar mais sobre a série do Chaves. Ele usa aquele frase isso. Nossa, como isso marcou as pessoas, como as pessoas usam. Você lembra que eu falei que fica esses padrões de comportamento na mente das pessoas, essas frases, isso, foi sem querer, querendo. Alguns de nós usamos isso. Sem querer, querendo. Acabamos de dizer essas coisas. Não são todos que falam, mas alguns falam. Eles impõem isso pra gente de alguma forma sutil. É uma forma de manipular as ideias deles.
Voltando agora na Florinda, quem interpretava era a Florinda Mesa. Ela era terrível, aquela mulher. Ela era terrível. Ensinava, não se misture essa gentalha. Aí o Kiko falava, gentalha, gentalha, gentalha. Olha só, ensinando isso para o filho. A dona Florinda eu vejo como as feministas. Eu acho que nem feminista, nem o feminismo e nem o machismo são bons. O respeito é mútuo. É claro, a mulher, se ela sofre agressão física ou verbal, ela tem que denunciar. Ela tem que ser respeitada. Se ela estuda, se ela batalha para ter aquele cargo e mereceu, não é para fazer disputa com o homem, guerra contra o homem. Eu sou contra essa guerra de sexos. Sim, ela merece estar naquele trabalho, ok. Mas uma mulher que é também de traço narcisista, enche a cabeça de um homem, e mulher que fica mandando em homem, sendo homem amável, de modo nenhum. Não sou contra tanto feminismo e machismo. É o respeito mútuo. E a dona Florinda é um tipo de feminista. Ela tem esse perfil de feminista. E quando ela bate no seu Madruga, ela ocupa um traço de narcisismo também. Narcisista. Ela é uma mulher feminista e narcisista também. Por que ela é narcisista? Porque parece que ela gosta de bater no seu Madruga, parece que gosta de bater nele, parece que é por prazer. E ela é invejosa sim. Ela é invejosa. Ela é invejosa, bem invejosa. Bem invejosa. Sim. Ela fica doce algumas vezes ela trata bem o seu Madruga, como aquele episódio dos churros. E quando aparece um neném também, um nenezinho, ela falou pro seu Madruga que era só para chamar ela, que ela ia dar um jeito. Aí a Clotilde que bate nele. Mas o seu Madruga é um saco de pancada, na verdade. Por quê? Porque ele é pobre e a dona Florinda é a classe alta. Entenderam? Uma classe melhor. Ela não é classe alta, mas ela tem mais poder aquisitivo de dinheiro. Agora, o Nhonho, em relação ao Kiko, ele é bem melhor. Ele é bem melhor porque o Nhonho não é arrogante, não é prepotente, não é invejoso. E ele é amigo do Chaves. E aí, então, pela personalidade, o perfil do Nhonho, eu posso colocar aquelas pessoas que têm dinheiro, mas não fazem acepção de pessoas pela classe social. Então, o Nhonho representa esse tipo de pessoa da classe alta. E a dona Florinda, o Kiko, representa aquela classe média alta ou até rico, que faz pouco caso de quem não tem dinheiro como eles têm dinheiro. O Kiko é personificação de uma pessoa snob, arrogante, de um filho mimado. E poucas vezes a Florinda, ela faz, por exemplo, ela dá um castigo para o Kiko. Ela não observa os erros do filho dela, ela encobre os erros do filho dela, entendeu? E ele é mimado. Ele, assim, tem aquela frase: cálice, 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 você me deixa louco.
Enquanto Chaves repete, depois o Kiko fala isso. O Kiko fala isso, e bem alto. Voltando na Chiquinha, a Chiquinha é uma amiga do Chaves, ok, mas ela é invejosa, ela também tem esse traço, ela é também birrenta, chorona, faz escândalo, igual a avó dela, Dona Neves. Quem interpreta a Chiquinha e a Dona Neves é Maria Antonieta de las Neves. Maria Antonieta de las Neves. É que eu engasguei aqui na palavra. Desculpe-me. Ela provoca e ela mente também. Mas ela tem um lado bom também. Ela tem um lado bom, mas ela é invejosa, mentirosa, provocadora e birrenta e chorosa. Ela é amiga do Chaves, ok, amiga do Chaves. Mas o Chaves só gosta dela como amiga, não como namorada. Ela já tem uma quedinha pro Chaves. Em alguns episódios dá para perceber. Assim, uma coisa que eu gostei na Chiquinha, tem um episódio que ela brinca com a bonequinha da comidinha. Achei muito lindo isso, porque isso é coisa de criança. É daquela maneira que criança tem que brincar. Achei algo tão simples, mas tão bonito. Ela dando comidinha para bonequinha de pano. Achei muito bonitinho aquilo, muito singelo, simples, e é assim que as crianças devem brincar. Ela tem inveja da Paty, porque tanto o Kiko como o Chaves gostam da Paty, da menina bonita. E tem um episódio que ela joga água, porque ela tem inveja da Paty por ela ser bonita, porque o Kiko e o Chaves gostam dela e fazem tudo que ela pede também. Até aparece o coraçãozinho de que tá apaixonado quando o Chaves vê a Paty. E a Chiquinha tem inveja disso. Mas uma coisa também boa é que quando a Dona Florinda bate no Sr. Madruga, ela fala assim, vê se bate numa pessoa, em outra pessoa, para de bater, ela briga com a Dona Florinda. Entenderam? Tem um episódio que o Madruga fica tão apaixonado pela vizinha, que é a tia da Paty, que a Dona Florinda bate, ele não sente nada porque ele tá tão apaixonado, tão encantado pela vizinha, que a força dela não dá certo. Os tapas dela não dão certo. Aí ela chora, igual o Kiko. O Kiko é chorão também. Ele vai lá no pátio e faz até que ele é chorão. Alguns capítulos, algumas coisas são meio bizarras. Como eu falei, cheia de maldade, mas também tem a parte boas também. As partes boas, bondosas do Chaves. Mas isso, sabe o que é? Essa mesclagem de violência, de maldade, de mentira, com amizade, bondade, isso é a famosa dualidade, o bem e o mal. Eles colocam isso. Interessante. Eles colocam isso nos filmes. Mesmo se for um filme Água com Açúcar, nem se for um pouquinho de maldade, eles colocam. É sempre essa dualidade do bem e do mal.
do bem e do mal. Interessante isso. Mas voltando ao Kiko, o Kiko é invejoso, o Kiko é invejoso, o Kiko é invejoso. Ele quer ser sempre superior aos outros, ao Chaves. Isso é errado, errado. Uma mensagem negativa para as crianças. Outro ponto. O professor Girafales, eu acho ele um pouco falso moralista em determinadas ocasiões, porque ele já olhou para uma moça na rua, entenderam? Ele olha a vizinha também, a nova vizinha bonita, que chega lá na vila. Então ele tem um pouco, em certos capítulos ele é um pouco falso moralista, mas ele é uma pessoa boa também. E é nessa série Chaves, além de retratar toda essa dualidade, a gente pode tomar como uma lição também, além de retratar. Tem muitos mais assuntos que foram retratados e abordados nessa série. Foram muito. Preconceito contra pessoas acima do peso, classe social, aparência física, modo de vestir. São abordados em capítulos. São abordados em capítulos. Mas é interessante estarmos discutindo sobre isso. Mas há pontos favoráveis nessa série, que foi um grande ícone. Quanto o SBT ganhou de audiência? E sempre no repeteco, o pessoal gosta dessa repetição. Mas parece que também é meio que uma lavagem cerebral também. Dita algum... Se a pessoa não sabe fazer um filtro, dita um comportamento para as pessoas. Entenderam? As músicas são bonitinhas do Chaves. É chamado El Chavo em castelhano. Em castelhano é o Chavo, feita pela Televisa. Por isso que aquele comentário do nosso amigo sobre o menino do 8 é o Chavo. Mais uma coisa, o Chaves, ele gosta de sanduíche de mortadela. Mortadela. É o correto no português, mortadela. Gosta muito, muito, muito. Até tem um dia que ele sonha com um lanche de mortadela super grande, enorme, enorme, que ocupa maior que a mesa também. A questão da fome também é muito abordado nesta série, da fome. A questão do asseio, da limpeza, ele não é limpo porque não tem um lugar para tomar banho. E como as pessoas moradores de rua, elas passam... como é a vida de um morador de rua que vive lá na série no barril. Tristemente isso. E mostra o contraste do morador de rua com que já tem um poder aquisitivo maior. Tristemente. E essas pessoas poderiam ser ajudadas pelo governo. O governo poderia fazer uma casa simples para todo mundo. Para quem não pode realmente, mas
é a maldade, a cobiça do ser humano, mas não é só os políticos, porque quem está atrás de tudo isso são os judeus sionistas. Eu não sou contra o judeu sincero do nosso povo, trabalhador, honesto, boa pessoa. Eu até os admiro, mas eu sou contra esses sionistas que mandam no mundo. Esses são terríveis. Eles roubaram tantas riquezas do Brasil, tantas, além de deixar o povo na miséria, tirando esses minerais, essas pedras preciosas, que são importantes até para a nossa saúde mental, porque esses minerais são importantes para o nosso corpo, nossa formação do nosso cérebro. Eles destruíram a Europa. Esse chamado holofraude que eles contam, que a escola mente pra caramba, mente. Aí o sistema coloca vários testemunhos. Na verdade, eu tenho 3 hipóteses para isso, mas tem muita mentirada nesse holofraude. Aqui no Brasil teve um verdadeiro hospício, um verdadeiro nazismo. Isso foi nazismo. Num hospício matou muita gente. Em outro lugar, no edifício Andraus e Joelma, eles estão envolvidos nisso, eles falaram que são os proprietários. Imagina, ninguém foi preso por causa disso. E não dê a desculpinha que o Brasil não há leis, não há normas, não havia normas. Os sionistas estão envolvidos naquela morte daqueles incêndios, Joelma e Andraus. Coisa mais terrível. Então, eles que mandam, e eles destruíram a maior parte da Europa. Não é questão dos alemães. Os alemães levam uma culpa que é errada e eles sofrem até hoje. Não sou em skinheads, não sou patrocinada pelo governo. Vou te deixar você muito claro, não tenho ódio a ninguém. Eu não gosto de sistema religioso, não gosto. Mas sou contra esses sionistas, não com o judeu sincero do nosso povo e ser trabalhador e é uma vítima como nós. E muitos judeus sinceros e do povo foram mortos nas mãos dos próprios sionistas, mas ninguém sabe essa verdade. Por quê? A verdadeira história com belo H foi camuflada. Foi camuflada. Então, agora eu vou fazer uma análise do Chapolin. O Chapolin é um super-herói atrapalhado. Não é bonito. Ele se mete em confusão. Ele não é alto, ele não é musculoso, mas ele é bom. Ele é bom, ele é muito bom. Então, você fazer um paralelo com os super-heróis, que é bonitão, estiloso, sabe falar bem, sabe se portar, irresistível, chama atenção, tem altura, tem força. O Chapolin é o contrário, é uma satirização a esses super-heróis. Não contavam com a minha astúcia? Suspeitei desde o princípio, siga-me os bons. Quantas vezes ouvimos assistindo a essa série? É claro que lá também o Carlos Villagrán faz papel, às vezes, que interpreta o Kiko, não é o Chave. No Chapolin, às vezes, ele faz de bonzinho, de vilão e de idiota, com cara de idiota. Você vê até a voz do dublador quando ele faz
cara de idiota. O Seu Madruga, mesma coisa, mocinho, bandido, bem bandido, e cara de idiota. O Seu Barriga também, a mesma coisa. Agora, as mocinhas da história são a Florinda Mesa e a Maria Antonieta de las Neves. Ou a Dona Florinda e a Chiquinha, as mocinhas indefesas, pobres, que precisam de ajuda do herói. E agora quem poderá me defender? Eu, o Chapolin Colorado. E isso, a roupinha dele virou ícone moda para muita juventude brasileira. Lá também mostra umas verdades também. Você acha que não mostra? Tecnologia, ciência, tirando um barato de muita coisa, uma sátira, uma palhaçada, a maneira às vezes como o Chapolin fala. E as pessoas jogam também, jogam ironia com esse super-herói. Mas é muito divertido, é muita palhaçada. Ao mesmo tempo que ele é sátiro, é palhaçada, atrapalhado, há coisas sérias. Mas eu gosto dele, acho ele legalzinho e bacaninha. Ele também joga umas ironias também, Chapolin, como os personagens da série do Chapolin. E é isso. Agradecida a atenção de todos e mais para um vídeo, As Verdades que Esconderam de Todos, eu trabalharei o livro Emburrecimento Programado de João Gato Taylor. Até a próxima vez. Um bom final de semana para todos. E siga-me os bons!